Queridos irmãos, cá estamos, novamente. Nós podemos dizer que já vemos alguma luz ao fundo do túnel. Na próxima semana, como sabem, as igrejas vão começar a abrir, com alguma prudência, é certo, mas vão certamente abrir e com prazer para muitos de nós que podemos regressar à casa de Deus do ponto de vista físico. Também temos para vos dizer que na próxima semana nós iremos receber aqui em Espinho a visita do presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, o pastor António Amorim, vai estar aqui conosco no próximo sábado. E também no próximo sábado nós iremos ter uma pequenina, mas deliciosa cerimónia, que será a dedicação do pequenino David, o filho do Miguel e da Vera. Muito bem, nós vamos agora então concentrar toda a nossa atenção na meditação para esta manhã. Em primeiro lugar, vamos ler o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 1 a 6. Lemos assim na palavra de Deus. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos irmãos, neste texto nós reconhecemos alguém inconfundível para nós, certo, irmãos? É isso mesmo, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. O mundo corre atualmente atrás de uma cura para um vírus invisível e potencialmente mortal. Mas, irmãos, há um vírus muito mais antigo e muito mais mortal do que o coronavírus. Mas para este vírus, o nosso Criador arranjou uma cura desde a eternidade. O vírus, por assim dizer, nós chamamos de pecado. E a cura é Jesus Cristo. Eu lembro-me dos meus tempos de infância, há coisas que guardo na minha memória desde a minha mais tenra infância, teria os meus 4, 5 anos, e eu lembro-me da minha bisavó paterna, com muito carinho, e sobretudo no inverno, quando a família lá, portanto, na terra do nascimento do meu pai, numa casa humilde, à lareira, a minha bisavó me sentava no seu colo, teria os meus 4, 5 anos, e me contava histórias muito antigas, conhecidas, creio que ainda hoje. E uma delas que me impressionava muito era a história do Capuchinho Vermelho. E lembro-me de quase toda a história. A história reza assim: era uma vez uma menina amada por todos quanto a vissem, principalmente pela sua avó. Um dia a avó deu à menina um chapéu vermelho e desde então passou a ser conhecida pela menina do Capuchinho Vermelho. Um dia a mamã chamou o Capuchinho Vermelho e disse: Capuchinho Vermelho vai levar à avózinha esta deliciosa merenda porque ela está doente e fraca
E isto vai fazer-lhe muito bem. Vai, antes que se faça muito calor. Olha, caminha suave e gentilmente. E não saias do caminho. E já agora quando entrares na casa da avózinha, não te esqueças de dizer bom dia. Vou ter muito cuidado, mamã, disse o capuchinho vermelho. A avó vivia no meio da floresta, a cerca de 2 quilómetros de distância da vila. E assim que o capuchinho vermelho entrou na floresta, um lobo aproximou-se dela. A menina desconhecia que o lobo era uma criatura malvada e não teve medo dele. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia para ti também, senhor lobo. Para onde vais tão cedo, Capuchinho Vermelho? Vou para a casa da minha avó. E o que é que levas no teu cesto? Levo uma deliciosa merenda para a minha avó, pobre e doente, para torná-la mais forte. E onde vive a tua avó, Capuchinho Vermelho? Para aí uns 2 quilómetros para além da floresta. E o lobo pensou consigo mesmo. Que criatura adorável e gentil, que bocadinho delicioso e rechonchudo. Tenho de agir com astúcia para apanhar as duas. Então, o lobo caminhou durante algum tempo ao lado do Capuchinho Vermelho e disse-lhe então: Olha, Capuchinho Vermelho, vê como são belas estas flores aqui. Por aqui, olha, tão lindas estas flores. E assim, o lobo fez com que a menina se distraísse um pouco e tomasse um caminho diferente. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da avózinha e bateu à porta. Quem é? É o Capuchinho Vermelho, avózinha. Trago-te uma deliciosa merenda. A porta está aberta, podes entrar, gritou a avózinha lá dentro. Estou muito fraca, eu não consigo levantar-me. Bem, e nós conhecemos o que aconteceu. Mais tarde chegou o Capuchinho Vermelho. E esta é a parte da história que eu me lembro melhor. Oh, avózinha, que grandes orelhas que tu tens! São para melhor poder ouvir-te, minha netinha. Mas, avózinha, que olhos tão grandes que tu tens! São para conseguir-te ver melhor, minha filhinha. Mas, avózinha, que mãos tão grandes que tu tens! São para melhor poder abraçar-te. Oh, mas, avózinha, que terrível bocarra que tu tens! É para melhor poder comer-te. Queridos irmãos, eu creio que todos nós conhecemos essa história desde crianças e sabemos a maneira como ela termina. É verdade que existem muitas interpretações quanto à moral da história, mas também é um facto que o ponto crucial da história tem que ver com a escolha entre 2 caminhos. A mamã do Capuchinho Vermelho tinha dito para ela não se afastar do caminho, mas o lobo veio e distraiu-a. Queridos irmãos, é importante nós entendermos que foi um sistema religioso que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Embora as autoridades romanas fossem instrumentos da sua morte, a ordem religiosa do dia, criada pelo próprio povo de Deus, colocou o Filho de Deus na cruz. Havia líderes daquela geração que se adornavam com supostas vestes de justiça e que adoravam ser chamados de mestres lá no mercado, como podemos ver no texto de Mateus, no capítulo 23, versículo 7. Diz o texto que amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Eles acabaram por criar um sistema de salvação que era muito mais amplo e inclusivo do que aquele que Deus havia dado. Naquele tempo, todos os tipos de pessoas entravam no templo contaminados e saíam da mesma maneira. Essas pessoas, queridos irmãos, estavam a viver de uma maneira que a Bíblia indicava claramente que as deixaria excluídas do reino de Deus para sempre. Mas, em contraste, Jesus veio de uma forma que não tinha grandeza, nenhuma grandeza aos olhos dos homens.
Jesus não se vestia de supostas vestes de justiça, não procurava ganhar créditos e não fazia as coisas à sua própria maneira. Nós sabemos, pelo texto sagrado, que Jesus gostava de fazer a vontade do Pai. Ora, a Bíblia diz-nos que ele não tinha aparência nem formosura. Diz o texto do profeta Isaías: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. De facto, Jesus era rejeitado e desprezado porque ele desafiava aquele sistema religioso ou suposto sistema religioso de redenção. E, queridos irmãos, é um facto que a humanidade é propensa a concluir que nós podemos ser como Deus, tornando-nos juízes do que é bem e do que é mal. Aliás, foi o que fizeram os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. O Senhor Deus tinha dado uma instrução clara. Primeiro, o que é que era certo? O que é que era o bem? Não tocar na árvore, nem comer do fruto. O que é que era errado? O que é que era mal? Tocar e comer do fruto da árvore. Pois bem, os nossos primeiros pais decidiram que estava certo comer do fruto. E aí tudo começou. A tragédia humana começou aí. Mas, irmãos, ao vermos este relato da criação, da queda do ser humano lá no Jardim do Éden, se nós levarmos isto até ao limite da lógica, podemos começar a declarar que Deus perdoa certas coisas, quando na verdade Ele não o faz. Podemos começar a dizer às pessoas que elas serão salvas, quando na verdade não serão. Este é um dos maiores perigos, o perigo mais grave da religião cristã. Podemos imaginar-nos sentados dentro de uma igreja como supostos seguidores de Jesus Cristo, apenas para um dia acabarmos diante do trono de Deus e descobrirmos que realmente nunca o fomos verdadeiramente. Que tragédia, irmãos! Que grande tragédia isto vai ser para alguns de nós. Diz o texto sagrado que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. A que é que se refere o texto? A que sofrimento? A que dores? A que padecimento estava o Senhor Jesus sujeito? Alguns pensam que era mais num aspecto físico, mas na palavra de Deus, nos Evangelhos, nós descobrimos que havia um peso no coração do Filho de Deus, quando ele olhava para o povo e os via como ovelhas sem pastor. Diz o texto sagrado, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Queridos irmãos, nós estamos a viver em grande medida, melhor dizendo, a reviver novamente as Escrituras nos nossos dias. Em muitos lugares, mesmo onde o povo de Deus se reúne, a palavra de Deus é desprezada. Quem sabe podemos estar de alguma forma a gravitar à volta de alguns pregadores, vamos dizer assim, extravagantes, que estão a abrir a porta para as pessoas que não estão no caminho certo, transmitindo-lhes uma falsa paz, quando elas não estão em verdadeira paz com Deus. Eu lembro-me, há uns anos atrás, de falar com um colega pastor sobre o crescimento da igreja. E a nossa conversa, um bocadinho longa, às tantas, esse colega dizia, bom, o que nós temos que fazer mesmo é batizar. Batizar. Depois as pessoas resolvem. É claro que na altura eu não estava de acordo e hoje também não estou de acordo com esta estratégia. O apóstolo Paulo, tal como o profeta Elias no Antigo Testamento, era um verdadeiro pastor que não se conteve em declarar a verdade. Vejamos o que ele diz no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 26 e 27. Ele diz o seguinte:
Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Queridos irmãos, este pode ser o grito do coração de um verdadeiro pastor. Se alguém ouvir esta palavra hoje e acabar no caminho da perdição, que nunca seja porque este pastor falhou em declarar todo o conselho de Deus ou de não avisar de algo que tinha o poder de arrastar para a escuridão eterna. E o apóstolo Paulo continua dizendo, no mesmo livro de Atos, agora nos versículos 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo avisou que os lobos virão. E esses lobos, queridos irmãos, irão devorar o sacrifício de Cristo e a promessa de uma nova vida através dele. Eles irão prometer ao povo liberdade, embora eles próprios sejam escravos da corrupção. Lobos que ensinam que podemos viver um certo estilo de vida contra a palavra de Deus e ainda assim podermos reivindicar a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo claramente advertiu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, e isto, queridos irmãos, que vamos ler é muito claro. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu sublinhei algumas palavras que definem. E eu queria dizer aqui, irmãos, porque encontro aqui um certo paradoxo, numa frase que eu vos vou dizer agora. Há coisas que são proibidas sem o ser. É um paradoxo. Coisas proibidas, que são proibidas sem o ser. Já lá vamos. Vamos melhor compreender isto um pouco mais à frente. Portanto, aquelas palavras do apóstolo Paulo, que acabamos de ler, em primeiro lugar, falam-nos de todos aqueles que se envolvem em relações sexuais fora dos laços do casamento. Esses não herdarão a vida eterna. Não nos enganemos, irmãos, ao pensar que podemos viver um estilo de vida imoral e ainda assim ter garantida a vida eterna. A Bíblia diz-nos que os fornicadores não terão parte na vida eterna. São termos claros. Não há aqui ambiguidade. Nem os idólatras. Quem são os idólatras? Pessoas que têm outros amores. Há algo na sua vida que é toda a sua obsessão, toda a sua paixão. Cristo, ou a Igreja, é apenas uma pequena parte da sua vida. Eles estão a ir atrás de outra coisa. Nem os adúlteros. E, queridos irmãos, hoje em dia pegamos numa palavra como adultério e chamamos-lhe um caso extraconjugal. Como se fosse um evento formal e de alguma forma aceitável. Cá está aquilo que é proibido sem o ser. Quando olhamos para a palavra de Deus, para a palavra de vida eterna, nos é dito claramente que isso nos fará ficar de fora. Eu não consigo arranjar uma palavra melhor do que esta, quando a palavra de Deus diz que isto é proibido. É como um sinal de trânsito. Indica que por ali não podemos ir. É sentido proibido. É claro. Mas na sociedade, hoje em dia, tudo é relativo, dizem alguns. Portanto, cá está. É proibido sem o ser. Agora depende de onde nos colocamos, onde nos posicionamos.
Estamos a convidá-lo para um caso extraconjugal na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Mas é uma coisa normal. No entanto, irmãos, a Bíblia chama isto adultério. E não tenhamos dúvidas, sexo fora dos laços da pessoa com quem estamos casados vai manter-nos fora da vida eterna. Diz ainda, nem homossexuais, nem sodomitas. Por outras palavras, isto aplica-se tanto a homens como a mulheres. Irmãos, nós podemos até entender o dilema de algumas pessoas que enfrentam, digamos assim, uma atração por pessoas do mesmo sexo. Não nos compete a nós julgar. Nós podemos, digamos assim, entender as coisas. No entanto, não podemos ceder a esse estilo de vida, a qualquer nível. Porquê? Porque a Bíblia diz claramente que nos vai deixar de fora do reino de Deus. Nem ladrões, diz o texto. Isto refere-se, é claro, a todas as pessoas que roubam, mesmo que seja só um pouco. Nem avarentos, aquelas pessoas que estão sempre a querer mais coisas deste mundo e que nunca estão satisfeitas com o que têm, sem se preocuparem minimamente com os outros. Nem bêbados. Sabem, irmãos, infelizmente, há pessoas, não muitas é certo. Na nossa vida pastoral nós conhecemos algumas coisas que desejaríamos não conhecer. Há pessoas que vão à igreja no sábado, depois de terem estado em noites anteriores em bares ou discotecas a beber e a dançar. Diz também o texto, nem maldizentes. A revolta, o azedume, estão a tornar-se o discurso do dia a dia. E começa a estar na moda também dizer mal de tudo e de todos à nossa volta. Estes também não herdarão a vida eterna. Agora, queridos irmãos, a verdade é que o apóstolo Paulo termina com boas notícias. Olhemos a cura para este vírus mortal. E assim lemos em 1 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Maravilhosa notícia, irmãos. Está aqui, digamos assim, o remédio, a vacina. Lembram-se do apóstolo Paulo no capítulo 3 aos Romanos? O texto não está em PowerPoint, mas eu lembro-me perfeitamente deste texto no capítulo 3 e no versículo 23 de Romanos, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, este vírus do pecado não poupa ninguém. O mundo hoje está preocupado com a imunidade de grupo, quantas pessoas estão infectadas, as que se podem infectar, temos que tomar providências, lavar as mãos, desinfetar as mãos, manter a distância, usar a máscara, todas essas coisas. Sim, é verdade, irmãos. Mas o pecado não atingiu só alguns, atingiu todos, diz a palavra de Deus. Este vírus mortal, e não tem a ver só com a mortalidade, digamos, temporária, tem a ver com a nossa vida eterna, com a morte eterna. E é por isso que é tão importante. E aqui está a cura, irmãos. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vos purificastes, fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo está aqui a dizer-nos, em contraste, tu estás separado para o reino de Deus, tu te arrependeste honestamente e te afastaste daquilo que a palavra de Deus diz que é errado. Tu te afastaste dessa velha maneira de pensar e de te comportares, e em vez disso te separaste para o reino de Deus. É verdade que o apóstolo Paulo eu costumo dizer, um gênio na comunicação da verdade, da palavra de Deus, a inspiração. Usou este homem extraordinário para nos dizer coisas que são tão profundas. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele diz, isso mesmo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está infectado também. Todos pecaram
E aqui há este grito de aflição. Irmãos, podemos usar esta metáfora nos dias de hoje. As pessoas têm medo de ser contaminadas, de serem infectadas. Têm pavor disso. A minha netinha com 5 anos, quando vai à rua, ela não sai sem a máscara, sem a sua viseira. Ela ganhou esse medo de poder apanhar uma coisa que ela desconhece. E quando chega à casa, ou nós chegamos a casa, ela pergunta logo: avô, já lavaste as mãos? Já desinfetaste as mãos? Sim, queridos irmãos, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta doença que é o pecado? Então, no versículo 25, digo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, queridos irmãos e amigos, nós devemos estar cientes de que estamos a viver um tempo em que o lobo está a dirigir-se para a porta das igrejas, exigindo que nos curvemos a essas novas definições do bem e do mal. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Cabe aqui dizer que os verdadeiros pastores de Deus cuidam mais do povo, ou devem cuidar mais do povo, do que da sua própria segurança ou reputação. Mas é claro, queridos irmãos, que isso nunca será um caminho fácil. A perseguição virá para todos quantos decidirem permanecer fiéis a Deus e à sua palavra. Mas a verdade, a grande tragédia, é que estamos a viver hoje em dia um cristianismo muito confortável e preguiçoso. E o lobo está à porta. E nós? O grande desafio de Deus, do nosso Senhor, o desafio que Ele nos lança hoje, agora, é que nos afastemos do pecado, que procuremos uma nova vida em Cristo e nos levantemos para sermos aquelas pessoas que Deus quer que nós sejamos, pessoas que Deus nos chamou, aquelas pessoas que Ele nos chamou para sermos. Queridos irmãos, que a sociedade moderna despreze Cristo, que o desconsidere, que se revolte contra as suas palavras, nós já o sabemos. Mas pela graça de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, não nos curvemos diante do lobo nesta geração. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, não nos envergonhemos da verdade da palavra de Deus. Precisamos voltar à oração fervorosa, como no tempo da igreja primitiva, por nós mesmos, pela nossa salvação. Esta é a atitude certa. Se o meu povo orar. Se o meu povo orar. Não é o que diz o texto. E esse texto fala em cura. Se o meu povo orar e se converter. Oh, queridos irmãos, tenhamos também a coragem de defender aqueles que não têm voz por si mesmos. Estou a pensar pelos nossos filhos, aqueles que ainda não nasceram, também. Por cada mãe, por cada pai, cada filho no nosso país, que precisam de saber que há um Salvador que morreu por eles. Oh, queridos irmãos, o mundo hoje não sabe como lidar com esta pandemia. Mas nós sabemos como lidar com a pandemia do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. A nossa solução, a solução para o nosso mal, para aqueles que ainda hoje estão agarrados a algum pecado, alguma coisa que os afasta de Deus, mas que eles procuram disfarçar de alguma maneira. Para esses queridos irmãos e amigos, a solução é Cristo. É cair aos pés de Jesus e pedir-lhe a cura. Que o Senhor esteja com todos vós. Amém.